Boa noite. Marcos 8, do versículo 22 ao 26, diz: Eles, Jesus e os discípulos, foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? O cego levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou ele para casa, dizendo: Não entre no povoado. Esse é um texto interessante. Jesus faz uma cura em 2 momentos. Num primeiro momento, ele cura o cego, cospe nos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: Está vendo alguma coisa? O cego, que não via nada, passa a ver. Diz: Eu vejo pessoas, mas elas parecem alguma coisa como se descrevem árvores. Meio nublado, meio embaçado. Jesus novamente coloca as mãos sobre os olhos do homem. E seus olhos então são abertos, e diz que a vista foi restaurada e via tudo claramente. Esse texto é interessante por muitas razões, mas eu vou focar uma só. Tem muita gente na vida que precisa de um segundo toque. Tem muita gente na vida que precisa de um segundo momento. Gente que conhece Deus, gente que conhece a palavra, gente que até enxerga, não é cega, ou não é completamente. Gente que tem algum tipo de alcance, que vê, que enxerga. Mas é aquele tipo de pessoa que não enxerga, como diz aqui o texto, claramente. É gente que precisa todo dia pedir a Deus: me faz ver claramente as coisas. Quando eu digo isso, eu fico pensando: será que eu não preciso de um segundo toque? Será que eu vejo claramente? Digo isso porque quantas coisas na vida eu acreditava, eu defendia, eu lutava até, eu brigava até. Hoje eu olho e digo: opa, não era bem assim. Não era bem assim. Quando eu olho, por exemplo, para Paulo, antes Saulo, e lembro como foi a conversão de Saulo. Saulo era um homem que tinha plena consciência de que fazia o que era certo. Plena. Não havia dúvida no coração dele. Ele matava pessoas, consentia na morte de pessoas, por entender que aquilo que ele fazia era correto. Até que um dia, após consentir a morte de Estevão, Saulo está passando e de repente um grande clarão aparece, ele cai ali do jumento. Houve uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues, Saulo? Saulo, atordoado, diz: Quem és? E aí vem a voz que desbarata a vida dele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquela voz ali entrou num parafuso. Saulo fica cego, e assim como esse cego, Saulo perdeu. Olha bem, quando Saulo enxergava, ele era cego. Quando escurecem-lhe os olhos e ele passa 3 dias sem enxergar nada,
ali naqueles 3 dias de escuridão, sem ver nada, sem tocar nada, 3 dias quase que numa oração contínua, olhos fechados, escama nos olhos, propositalmente para que ele olhasse para dentro. Ali finalmente, sem enxergar, a visão dele vai se ampliando. Aquela voz dentro dizendo: Saulo, por que me persegues? Ele lembrando de tudo que havia feito, as mortes, a defesa, as lutas, as viagens. E ele estava fazendo tudo ao contrário. Jesus era Deus de fato. 3 dias, cego para que ampliasse a visão. 3 dias cego para que ampliasse a visão. Esse cego da história de Jesus é alguém assim, que num primeiro toque ele passa a enxergar. Jesus pergunta: tá vendo? Estou vendo, mas não tão bem. E Jesus toca novamente, claramente passa a ver. Gente, eu peço a Deus misericórdia por mim, porque talvez eu precise de um segundo toque e não veja. Que Deus me dê condições de ser tocado por Ele, pelo Espírito, e que todo dia eu passe a ver mais claramente através do toque de Jesus, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Porque Jesus faz isso. Jesus vai nos curando, nos salvando, nos santificando. Minha oração é que você faça o mesmo. É que você peça a Jesus todo dia: tira minhas cegueiras, tira aquilo que me impede de ver claramente, e que dia a dia, o Senhor vai me tocando, até que eu enxergue pessoas como elas são, o mundo como ele é, a tua palavra como ela de fato é, e eu enxergue a partir do teu toque claramente. Minha oração é essa. Deus abençoe você.